Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Pod Online. Hoje é o nosso sétimo episódio. Olha só, e hoje eu tenho a honra de trazer no Pod Online a cantora Lene Bandeira, que é uma cantora que marcou uma geração ao integrar a banda Companhia do Calypso, fenômeno musical dos anos 2000 que arrastou multidões pelo Brasil. Dona de uma voz marcante, presença de palco intensa, Lene viveu o sucesso, os bastidores da fama e os desafios de uma carreira em evidência a nível nacional. Mas hoje, sua história ganha um novo capítulo. Após o encontro transformador com Jesus, Lene inicia uma nova caminhada na música gospel, testemunhando fé, recomeço e propósito. E nesta conversa, a Lene vai abrir o coração sobre conversão, renúncias, restauração e o chamado para viver algo muito maior do que os palcos. Seja muito bem-vinda, Lene Bandeira. É um prazer receber você aqui no Pod Online. Ô, querido Joxan, todo mundo aí ligado no Pod Online, você falando e passando um filme na minha cabeça. Muito bacana, é um prazer estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho da minha trajetória, do que Deus tem feito na minha vida, das experiências que eu pude viver. É uma alegria poder estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite, viu? Lene, geralmente as conversas, as entrevistas, podcasts, a gente sempre começa lá no passado. De onde você veio, né? Onde você nasceu, como foi que tudo começou. Eu vou chegar nesse ponto, mas eu acho que a gente vai mudar a ordem dessa conversa e eu quero começar conversando contigo sobre justamente o finalzinho dessa minha introdução, sobre a tua conversão. Eu quero saber sobre isso. Que momento foi que Lene Bandeira, cantora conhecida nacionalmente, ficou muito conhecida por meio da banda Companhia do Calypso, conheceu do sucesso, experimentou o que é ser uma estrela? Que momento que Lene Bandeira decide mudar o rumo da história que ela já vinha trilhando? Ou ela decide aceitar uma nova história, um novo momento? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu que você decidiu aceitar Cristo? Que encontro foi esse que você teve? E conta pra gente que experiência foi essa. Bom, eu estava vivendo aquele momento, eu já tinha saído da banda, né? Eu estava morando em Florianópolis, o João tinha acabado de nascer e eu vivia uma separação. Eu estava vivendo, eu quis sair do meu projeto, da banda, da música, quis dar aquela parada e viver aquela coisa da família, de ter uma vida normal, digamos assim. Fui embora para Floripa e lá eu estava vivendo e depois de um período, né, o João nasceu e a gente acabou separando. E nesse momento da separação, que vem aquela fragilidade, mãe de primeira viagem, né, me sentindo, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu acabei me mudando para Uberlândia, em Minas Gerais. E lá em Minas Gerais, Deus, que a gente pensa, né, que tem o controle das coisas, então a gente faz os planos, mas o Senhor, ele vem e diz, não é por aí, é por aqui. E aí eu dei outra volta. Então Deus me levou a morar atrás de uma igreja. Na verdade, era assim, o meu prédio, na frente, aqui na rua, na frente do meu prédio era a escola era da igreja. E nos fundos da escola, já de frente para outra rua, era a igreja. Então eu fui para ali, morava no quinto andar, e eu começava a escutar aquelas vozes, aquela música que pareciam anjos cantando, sabe? Aquilo me chamava, me envolvia de uma forma que eu fui parar nessa igreja. E nessa igreja foram 2 anos onde Deus me tratou, aonde lá eu aceitei a Jesus, lá eu me batizei e eu fui muito tratada nesse momento de fragilidade, né, em que eu estava assim acabando de ter o meu filho nos braços e aí veio o rompimento do meu relacionamento, que era algo que eu assim estava colocando todas as minhas fichas, sabe? Estava colocando toda a minha esperança de uma família, de uma vida tranquila e tudo mais, e de repente meu castelo desmoronou
E eu fiquei com o João, que é assim, é o meu grande presente de Deus e da minha vida. E ali foi a minha conversão, foi o meu chamado, que na verdade o meu chamado já vinha, né? E eu acabei naquele momento em que eu aceitei a Jesus naquela igreja, que é a Igreja Peniel, em Uberlândia. Ali foi a virada de chave da minha vida mesmo. Lene, eu estava assistindo algumas entrevistas tuas, até para eu poder compor o meu roteiro, e eu vi uma frase que você falou uma outra entrevista, uma outra conversa, você disse o seguinte: eu vim a Cristo pela dor. Eu vim pela dor. Por que você usa justamente esse termo, eu vim pela dor? Não foi pelo amor, não foi. Por que é que você atribui essa conversão a esse momento? Eu vim pela dor. Era um momento muito difícil, como eu te falei, um momento de muita fragilidade, um momento que eu precisei de colo, e eu encontrei isso nos braços do Pai. Eu encontrei Uau. isso naquele lugar, sabe, que me acolheu, onde eu pude realmente me despir daquela Lene que as pessoas diziam, um ícone da música, sabe? Um fenômeno musical e aquela coisa toda. Eu me despi de tudo isso e me coloquei na posição simplesmente de filha, amada por Uau. Deus, sabe? Me senti acolhida naquele lugar cada vez que eu entrava pelas portas daquela igreja. Era como se o mundo lá fora não fizesse mais nenhum sentido, era só eu e Deus. O João dormia no carrinho e eu ficava em paz, eu adorava o Senhor, eu estava ali com aquela sede do primeiro amor, Uau. aprendendo, sendo tratada, eu me derramava. Então, assim, eu vim pela dor, mas o Senhor, ele foi aos poucos me sarando, cuidando de mim, me acolheu, me recebeu e falou para mim que eu era filha e que eu podia, dali para frente, caminhar. Não era o fim, era o começo. Uau. Eu vendo aqui você falando, eu fico tão maravilhado. Você disse o seguinte: eu me coloquei no meu lugar de filha, eu encontrei o meu lugar. E eu quero aproveitar essa tua fala para dizer o seguinte: quem sabe você que está acompanhando esse podcast, você está precisando reencontrar sua paternidade, precisando reencontrar o seu pai. E a gente tem vivido um período de muitos ataques, inclusive ao próprio cristianismo, e às vezes um certo preconceito ou um certo receio de ir até uma igreja, uma congregação, porque tem sido muito deturpado a igreja, deturpar porque a igreja tem se envolvido com isso, tem se envolvido com aquilo, ou muita gente que foi ferida, né, naquele ambiente, então acabou sendo deturpado. E você falando, ali era o lugar que eu sentia paz, ali era o lugar que eu me reencontrei, ali foi o lugar que eu me despi de mim mesma, né, para encontrar o Pai. Então, que bom que você está falando isso, porque quando você abre a boca e profere esse testemunho, muita gente pode estar se encontrando nesse mesmo momento e se perguntando: será se eu deveria estar ali? Será se eu devo ir? Será se ali é o meu lugar? Será se eu vou ser aceito ali? E não, você não precisa que as pessoas te aceitem, você precisa que Cristo, Pai, te aceite. É ou não é, Lene? Com certeza. Eu acredito muito que, é que nem eu falei para você, a gente faz os planos, mas o Senhor, na sua imensa misericórdia, no seu imenso amor, ele nos guia como um pai guia um filho. E ele me levou para o lugar certo. Você não tem... Eu não sei se você tem ideia, você mora em Brasília, né? Sim, Uberlândia é ali pertinho, né? Então, sim. Uberlândia é um lugar onde tem muitos predinhos de 4 andares, 5 andares, predinhos mesmo. Muitos, 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 muitos. E eu comecei a ver quando eu fui me mudar, a minha irmã morava lá já há muitos anos, e eu fui para lá. E a gente começou a pesquisar, né, nas imobiliárias, lugar. Eu visitei tantos lugares, você não tem noção. Tantos apartamentos maravilhosos, e eu fui morar aonde Deus me levou, para aquele lugar aonde dali, da varanda do meu apartamento, eu escutava as vozes, os louvores, e eu dizia, meu Deus, aonde é isso? Porque eu não conseguia ver a igreja. Eu via a escola, mas eu não via a igreja.
E aí eu comecei a seguir aquele som, gente, o que é isso, o que é isso? Até que eu cheguei naquele lugar, na Peniel, e eu fui muito bem recebida naquele ambiente e, sabe, eu fiquei tão apaixonada por aquele movimento que eu ia para casa da minha irmã no domingo almoçar, mas quando começava a dar 2, 3, 4 da tarde, era 6 horas, 6h30, começava o nosso culto, a reunião. E aí, quando dava umas 4h30, eu já começava a ficar agoniada. Já vou embora, porque eu preciso me arrumar, porque eu preciso ir para aquele lugar. Então, assim, foi um ambiente... eu posso dizer que Deus, ele me preparou para aquele ambiente, ele preparou aquele ambiente para me receber. E hoje você já voltou para Belém, né? Onde você está congregando? Quem é teu pastor? Como que é tua rotina na igreja? O que você faz? Você gosta de trabalhar na igreja? Eu estava acompanhando teu Instagram recentemente, eu vi que eu acho que você estava fazendo não sei se era algum projeto social, não sei se era base, eu não vou recordar, já faz um tempinho que você fez alguma coisa do tipo. Eu sei que era alguma programação da igreja. Como que a Lene é serva de Deus? Conta pra gente como é que é a Lene serva de Deus. Eu sou muito ativa e eu falo muito, então você me segura. Pode falar, que é um lugar para você falar bastante. Eu amo a minha igreja. Quando eu cheguei em Belém, eu fui, o Senhor me encaminhou para a Assembleia de Deus, né? Oh. Várias experiências maravilhosas, onde eu fiquei praticamente 4 anos na Assembleia de Deus. E depois o Senhor me levou para essa igreja que eu estou hoje, chama IPA, Igreja Primeiro Amor. Ela é uma igreja nova, só tem 7 anos. Eu já estou lá há 4 anos, já estou indo para o 5º ano. E então, assim, é uma igreja maravilhosa. O meu pastor é um pastor incrível, meu pastor Felipe Nunes, né? A irmã Mônica é a minha pastora. A nossa igreja não tem pastora, mas eu não consigo ver um pastor sem pastora. Então, para mim, ela é minha pastora. Exato. Então, assim, ela pode não ter o título, mas de fato é uma pastora. quem pastoreia com o esposo é ela. Então, assim, é uma igreja muito ativa, uma igreja que acredita muito na gente. Eu tenho na igreja hoje, já estou no 3º ano do meu programa chamado Bandeira de Cristo, que nasceu na pandemia como uma live dentro do meu quarto. E hoje o meu pastor, com o incentivo do meu pastor da minha igreja, né, dos meus irmãos que trabalham comigo na mídia, na mesa de som, na técnica de luz e na produção em si, eu tenho um programa que está indo para o 3º ano. Então, eu sou muito feliz lá. E eu também estava, acho que o que você viu, que é tipo um bazar, é a nossa Feira da Mulher Empreendedora. Isso, exatamente, é isso mesmo. A Feira da Mulher Empreendedora é algo que nasceu assim do coração de Deus para nós. E o nosso pastor, mais uma vez, incentivando as mulheres da nossa igreja, nasceu no meio da pandemia. A pandemia foi aquele sufoco para todo mundo, né? Mulheres que perderam emprego, maridos que perderam emprego, enfim. E aí, através de 2 mulheres dentro da nossa igreja, elas começaram a ver assim, poxa, mas a gente tem mulheres que fazem bolo e a gente compra na padaria. Então, vamos comprar dessa mulher? Tem mulheres que vendem roupa e a gente compra no shopping. Vamos comprar dessa mulher? Então, você me diz o que você tem e a gente compra uma das outras. E assim nasceu a Feira da Mulher Empreendedora, que é um grande sucesso, né? Já está aí, agora foi a 8ª edição. Então, é algo que cresceu bastante, inclusive está saindo do espaço da igreja para um espaço maior fora da igreja, porque já não fez. Então, assim, a igreja que eu congrego hoje, ela é uma igreja que ela tem uma visão ampliada para fora. Ela não é uma igreja que vê só da porta para dentro, sabe? A gente olha para fora da igreja. E isso é maravilhoso. Então, quanto mais eu posso, eu me envolvo com tudo dentro da igreja que eu posso. E eu aprendo com isso, e eu cresço com isso, e eu busco alcançar outras pessoas através da nossa igreja. Muito bacana você falando isso, e eu consigo perceber o quão vocês vivem uma família, uma comunidade mesmo, se ajudando, contribuindo um com o outro, querendo ver o outro crescer. E a irmandade, isso é viver em comunidade, né, em Cristo. É para isso que serve o congregar, é para isso que serve o estar em comunidade, em igreja, né? Então, isso é muito bacana. E bom saber que você
está debaixo de uma autoridade pastoral. Você não é uma pessoa que diz que veio para o cristianismo e está aí. Não, não, não. Você tem uma igreja, você está debaixo de uma unção pastoral. Eu digo, eu tenho um pastor. Outro dia, uma pessoa queria me levar para cantar numa igreja no interior, lá do sul do Pará, e aí ele começou a questionar quem era o meu pastor e tudo mais. Olha, aí aquelas tradições antigas, peça uma carta de recomendação do seu pastor. Eu falei, tudo bem, eu nunca tinha feito isso. Tudo bem, não tem problema. E daí o meu pastor fez uma carta, sabe, para nunca mais ninguém. Então, eu tenho um pastor que tem uma visão, ele anda, ele caminha debaixo de uma visão, e a gente apoia, eu aprendo. Ele pensa numa pessoa que tem um dom da palavra, tem um tempo muito grande, sabe, de igreja e tudo. Ele já é pastor há muitos anos, uma pessoa que se importa muito com os fiéis, com a palavra. Ele tem um compromisso muito grande com a palavra de Deus. E isso é muito bonito de ver, porque os dias são difíceis, né? E tem muitos lobos aí em pele de cordeiro. Então, eu sou muito grata ao Senhor por ter me conduzido em todos os lugares que eu passei. Não é que eu passei em lugares e não, eu passei, o Senhor me permitiu ficar ali um tempo, e é muito precioso quando a gente reconhece que Deus está querendo levantar os teus pés e te levar para outro lugar. Então, hoje eu estou vivendo uma fase que talvez se eu estivesse lá naquela primeira igreja eu não viveria. Então, Deus, eu deixo muito isso. Deus, me conduz, Senhor, me conduz conforme o teu querer. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Então, a gente busca ouvir a voz de Deus e fazer aquilo, o cumprimento daquilo que Deus tem para nós. Vamos lá. E eu estou passeando pelo agora e a gente vai fazer esse podcast ao contrário, do agora lá para trás. Aí vamos lá. Você lançou recentemente uma canção com, com, com a sua antiga equipe, que agora é uma nova equipe, com o Robertinho do Pará, com a Mila Carvalho. Eu sei, você já disse em algumas entrevistas ele não é um projeto fixo em que vocês vão fazer turnê, vão sair fazendo shows, cantando juntos, mas que períodos vocês podem acabar se reunindo e fazendo um trabalho. E isso é muito bacana, até porque cada um de vocês tem suas carreiras solo, tem seus trabalhos, e que interessante que em momentos oportunos vocês se reúnam e façam trabalho juntos. Mas foi muito interessante esse reencontro de vocês, os três que cantavam na Companhia do Calypso, numa banda secular, agora os três servindo a Cristo e os três cantando louvor muito bom. Companhia de Cristo, né? Companhia de Cristo, esse foi o nome. Companhia de Jesus. Eu estava tentando me recordar aqui. Companhia de Jesus. Esse foi o nome que vocês fizeram ali, um trocadilho, né? Tem a Companhia do Calypso e agora a Companhia de Jesus. Me conta sobre essa experiência, a gravação dessa canção, como foi que surgiu essa ideia? Quem teve essa ideia primeiro foi você, foi a Mila, foi o Robertinho. Quem teve essa ideia primeiro de, gente, vamos nos reunir, vamos gravar uma canção? Quem compôs a canção? Me conta todos os bastidores. Que isso, eu não sei se você já contou em algum lugar, mas eu quero saber os bastidores desse momento. Como que foi esse reencontro? De quem surgiu a ideia? Como foi a escolha da canção? Por que essa canção? Quem compôs? Conta tudo. Essa canção, ela foi composta pelo Milson Carvalho, que é o irmão da Mila, que é o produtor musical dela, né, desde o início e tudo. O Milson, ele tocou com a Companhia do Calypso. Ele iniciou a Companhia do Calypso junto comigo, com a Mila. Então, naquela fase ali do Robertinho, acho que ele ficou um ano mais ou menos com a gente. Acho que um pouco mais que um ano. E ele foi o primeiro que Deus chamou. Então, ele saiu da banda, né? Deixou a Mila na banda. E o Milson, eu digo assim, que ele foi incansável na oração, pedindo para o Senhor, Deus, né, traz a Mila, resgata ela de lá e tudo mais. E aí até que Mila, eu saí da banda, mas não vim para o Evangelho, não entreguei minha vida para Jesus logo. Mila não, quando ela saiu com um propósito. Robertinho saiu primeiro que Mila.
né? Eu acho, se eu não estou errada, o Milson saiu, depois o Robertinho saiu, e depois a Mila, eu saí, depois a Mila saiu. E aí estavam os três orando por mim, para que o Senhor me resgatasse. E aí teve um tempo que eu, mesmo depois da companhia, eu dei ainda umas piruadas para tudo que foi lado. Eu fui morar em Floripa. Primeiro eu lancei a Tempero do Calypso, que era a minha banda, que o meu irmão tomava conta, já estava rodando, já estava divulgando, já estava trabalhando. Aí eu disse, quer saber, eu vou assumir a Tempero do Calypso. Vim para Belém, assumi a Tempero, rodei ainda um tempo com ela e tal, até que eu conheci o pai do meu filho. E aí eu disse, agora eu quero um tempo para mim. Então, aí depois da Tempero, nós fomos convidados para montar uma banda de forró, né? Que foi lá para Recife. Aí eu ainda montei um projeto, depois da banda de forró, eu montei um projeto sertanejo lá ainda em Recife. Aí viemos para Belém e tal, eu já estava meio querendo parada, já estava bem cansada. E aí eu fui para... Aí eu conheci o pai do meu filho e fomos embora para o sul. Fomos morar em Floripa. E depois foi que veio... voltei para Belém, lancei mais um projeto e foi toda uma trajetória. Até que eu fui alcançada, né? Lá em Uberlândia, fui alcançada pelo Senhor. Então... desde que eu me converti, já ficava muito na minha cabeça. E os fãs também queriam isso. Os fãs queriam esse encontro, né? Muito, muito, todo mundo cobrava. Quando é que vocês vão gravar? Quando é que vocês vão gravar? E aí, porque assim, as coisas de Deus, elas não são a toque de caixa, elas não são, sabe, enlouquecidamente como... Não é, e também não é, a meu ver, tá? Não é algo que você faz como se faz no mundão, sabe? A gente, tudo projetar, a gente tem aqui, vamos compor, fazer um CD, um DVD, e não sei o quê, e tudo organizadinho para fazer aquilo. Não, a gente tem uma coisa de ser guiado pelo Espírito Santo. Então, às vezes, as coisas são mais devagar, não são tão aceleradas. Não é fazer por fazer, entendeu? Tem que ter um propósito. Tem que ter algo maior, tem que ter uma motivação maior. Não é, eu vou fazer porque a gente vai estourar essa música, nós vamos trabalhar em tanto tempo e a divulgação vai ser isso, não sei o quê. Algumas coisas são semelhantes, sim, porque a organização, a ordem, o estúdio, os músicos, a técnica, é tudo muito parecido. Mas tem uma coisa espiritual por trás que te movimenta a se fazer, entendeu? Então, quando a gente pensou, né, nisso daí, eu falava para Mila, e Mila falava para o Robertinho, e aí o Milson entrou, e aí até que um belo dia o Milson disse, eu compus uma canção. Vocês tocam? Eu, claro, vamos para cima. E aí ele trouxe a canção, era uma canção que era um calypso, é um calypso, né? Vencendo minhas guerras. Exato. E eu adorando e Deus vencendo minhas guerras, em alta voz louvando e Deus vencendo minhas guerras. E foi lindo, porque quando a gente disse, vamos fazer, vamos. Aí a coisa parece que o Deus do já... Caminhou. Deus do já entrou e o negócio começou a acontecer. E nós fomos lá para Palmas, onde nós gravamos o clipe e a canção saiu e todo mundo gostou e a coisa virou. E aí, beleza, e agora? O que a gente faz? Vamos esperar mais um pouquinho. Aí, pronto, aí estamos assim, Mila trabalhando o projeto dela, Robertinho trabalhando o projeto dele, eu estou por aqui fazendo minhas coisas e uma hora a gente vai se reencontrar. Os fãs dizem, quando é que vocês vão começar a fazer o trabalho juntos e tudo? Ainda não é a hora. Sim, não, e a canção é muito linda, é um calypso, é bem o ritmo, enfim, que vocês tocavam, que vocês são acostumados, é um ritmo muito paraense, né? Eu sou paraense, inclusive, gosto muito, sou paraense, sou de Tailândia, Tailândia no Pará. E
E essa canção ficou muito boa, o clipe ficou muito bom, assim, qualidade incrível, qualidade muito boa. Assim, um trabalho ao nível, assim, sabe? Parabéns, assim, por vocês terem esse start, vamos fazer. Mas é aquilo que você falou, tudo no tempo certo, tudo teve o tempo de acontecer, não foi no tempo que as pessoas queriam, até mesmo que vocês queriam, mas no tempo que era para acontecer. E o outro encontro oportuno que tiver, né? Vai ser muito bom. Então vamos voltar lá atrás? Bom, De onde nasce Lene? Como é a relação de Lene com a música? Como foi esse primeiro contato? Conte-nos curiosidades. Tenta contar coisas que você ainda não contou por aí. Mas eu sei que tem coisas que não dá, que acaba que você vai repetindo. Mas eu quero que você me conte essa trajetória na música. Então, como que a Lene a relação dela com o primeiro contato com a música, e aí depois como que ela começa a cantar, se profissionalizar, até chegar no estouro que foi a Companhia do Calypso. bom, a música veio para mim, a veia artística veio através do meu pai. O meu pai era músico profissional nos anos 90, né? E assim, 80, 90. E o meu pai, eu dormia ouvindo meu pai ensaiando na sala de casa, casa de madeira no interior, e eu dormia ao som da De bateria que quebrando. cidade tu é? Não, eu sou de Porto Velho, né, Rondônia, Ah, Porto Velho. no Pará, desde muito novinha, bebezinha. Então nós morávamos em Santarém, no Santarém. oeste, lá na cidade de Santarém ali. E aí eu fui criada até os meus 16 anos em Santarém. Meu pai tocava em conjunto musical. Eu tenho 52 anos, gente, ó. Conjunto, muito bom. A mim, nós somos 3 filhos, né? Um homem e 2 meninas. E só eu que migrei para esse lado musical. Essa veia artística vem do meu pai. Meu pai era muito orgulhoso de eu cantar, era muito feliz. E eu comecei com ele, né? Nós começamos cantando, aqui, fazendo serestas, né? Meu pai Você lembra a tocava. primeira vez que você cantou? Você lembra disso? Primeira vez que eu me recordo de eu cantando. Você Eu, consegue? eu me recordo cantando a Roberta Miranda, me Ah, recordo cantando Elba Ramalho, me recordo cantando as músicas sertanejas, porque a gente fazia seresta, então aquelas sim. serestas eram músicas assim, bem, sabe? E aí eu me lembro de cantando essas músicas assim, bem antigas e tudo mais, e coisas assim mesmo, bem do passadão, sabe? E depois, logo depois, eu comecei cantando na igreja com meu pai, cantando missa. Só que Sim. nós tocávamos também onde chamava. A gente fazia, né, as serestas e tal. E depois eu participei de uma banda da Renovação Carismática, que é um braço da Igreja Católica. Lá Sim. eu aprofundei mais porque lá eu fui acompanhada por uma banda. Eu tinha uma banda que acompanhava. Ali foi, digamos assim, o primeiro grande palco, né, onde a gente cantava tudo certinho, ensaiava, parava para ensaiar, um negócio bem. Meu pai tocava também. Então eu tenho essas experiências dos anos 90, 80, 90, quando eu comecei a cantar muito cedo. Eu me lembro que eu tinha o que, acho que 11, 12 anos, eu já cantava com meu pai, eu era tão envergonhada, Joxan, que eu cantava naquela época aquelas caixas enormes, né? Que tinha, você não sei, você tem cara de novinho, aquelas caixas que eram os paredões que eu mandava fazer, né? Aquelas caixas. Então eu ficava atrás da caixa na igreja e ninguém me via, só me ouvia. O meu pai ficava na frente tocando teclado e cadê a cantora? Tô ouvindo uma voz, não tô vendo a cantora. Eu estava sentada. Outro dia, olhando os meus álbuns antigos, tem uma foto minha que alguém tirou, eu sentada numa cadeirinha atrás da caixa de som, bem Sim. atrás da caixa de som. Foi assim que eu comecei, com meu pai. E aí, quando foi que você decidiu, falou, gente, isso, eu quero ganhar dinheiro com isso. Não, não é algo, só porque eu gosto, um hobby, não, não.
Eu quero fazer disso o trabalho da minha vida. Eu vou trabalhar com isso, eu vou ganhar dinheiro com isso. Eu quero fazer sucesso, eu quero conhecer o mundo. Quando foi que você pensou isso? O primeiro pensamento não era nem o dinheiro. O primeiro pensamento era o sucesso. Eu quero fazer sucesso. Eu quero estourar. Em 1990, nós viemos de Santarém para Belém. E nós viemos, sabe, você é de Tailândia, né? Mas assim, não tem barco, não tem rio. Não. Mas a Santarém, beira de rio, a gente se mudava de barco. O barco passava de Manaus, vinha de Manaus e passava em Santarém seguia para Belém. E a gente nunca sabia o horário do barco. Então eu lembro que a gente ficou de 10 da noite até o outro dia de manhã no porto. Gente. Uma das caixas ali, vendo o céu e nada do barco chegar e aquela ansiedade. E a gente se mudou de mala e cuia. Para quem não sabe, isso é uma expressão bem paraense, que se mudou com tudo. A gente se mudou com as camas, com os colchões, com o armário, com geladeira, com tudo que a gente tinha, que não era muita coisa. E quando eu avistei Belém, que foi chegando, né, aquele monumento do Vero Peso, os prédios e tal, pô, é a capital. Que eu fui vendo aqueles prédios, aquelas coisas, eu fui ficando empolgada. Eu falei, aqui é que eu vou fazer sucesso. Não era aqui que eu vou fazer sucesso, eu vou ser alguém na vida aqui. E aí, isso já veio e foi gerado no meu coração. Então, quando nós chegamos em Belém, primeiro eu fui ser manicure, eu não fui ser cantora, eu fiquei com manicure durante bastante tempo. E aí depois eu trabalhei numa empresa de carros, uma revendedora de veículos, foi onde a primeira vez que assinou minha carteira. E depois foi que a música entrou na minha vida e eu pedi demissão do emprego para cantar. Foi ali que começou tudo. Mas eu me lembro de um ponto que é bem interessante, aonde o start deu e eu disse, eu quero isso, eu vou correr atrás disso. Eu fui ver um show do Chitãozinho e Chororó. Eles cantavam, o fio de cabelo estava estourado, mas eles cantavam muito. Era até o título do CD, Porque Nascemos para Cantar. Hey, 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 hey. Era Porque Nascemos só para cantar. Era o título do CD e a música que abria tudo. E assim, eu fiquei encantada, eu era apaixonada por eles. E eu fui, o show deles em Belém foi num estádio aqui, o estádio do Paysandu. E quando eu adentrei os portões ali, era no campo, né? E eu vi aquela coisa, aquele palco enorme, tinha aquela cerca de proteção, que você não podia chegar muito perto do palco, aquela pirotecnia, aquela iluminação, fumaça. Meu Deus, eu falei, é isso que eu quero para mim. Eu quero isso. Tanto que quando foi a gravação do nosso primeiro DVD da Companhia do Calypso, foi um marco na minha vida. Foi a realização do meu sonho ali. Porque quem assiste vê o palco da companhia, era um palco enorme. Era algo que meu Deus, eu não esperava. Nós perdemos o avião. Nós estávamos aonde, gente? Não sei se era em Palmas. Não. A gente estava vindo de um show e nós em Palmas, eu acredito. Eu não estou bem lembrada, mas era em Palmas. A gente chegou em Palmas para pegar o voo para ir para Recife. E nós perdemos o voo. E aí? Da gravação do primeiro DVD da companhia. Olha, gente, o que vocês fizeram? Patetando no aeroporto, conversando, não sei o quê, e chamaram a gente, chamaram o nosso voo e a gente Meu Deus! Voo em Palmas não é um lugar muito fácil de você pegar avião. Exatamente. Então, a gente era para chegar, tipo assim, um dia antes, nós chegamos no dia da gravação. Gente! Então, quando a gente viu, eu vou falar por mim, a minha experiência, quando eu vi aquele palco, aquela concha, né, que era o 2002, era o máximo um palco. Era, aquele palco de concha. Mas era o máximo aquilo, aquela concha, aquela iluminação.
e tudo mais que tinha ali era o máximo. Então, assim, meu Deus, era tudo de mais moderno que há, e a gente era louco para ter aquilo. Então, eu me acabei de chorar, assim, eu não acredito. Meu Deus, era tudo que eu queria. E aí começou aquela coisa do estômago, parece que vai sair pela boca, né? De tanto nervoso. E quando a gente viu, ali era um festival que estava acontecendo, onde tinha o Limão com Mel, que era uma banda que estava estourada, tinha Mastruz com Leite, que era uma banda que estava estourada, tinha o DJ Maluco, que estava também começando a pipocar, e várias outras bandas que tinham. Aquele público não era o público da companhia. Nós não éramos ainda conhecidos assim. O pessoal conhecia muito a banda Calypso, mas a companhia do Calypso não era muito conhecida. A partir daquele DVD foi que a coisa... Bum, sabe? Mas a gente subiu naquele palco, meu amigo, e deu o sangue, porque era essa a ideia. A gente vai dar o nosso melhor para que a coisa aconteça. E assim foi feito. Tanto é que até hoje o povo fala desse DVD, né? Agora, o público do DVD de Goiânia, esse público não era de ninguém, era nosso. 70 mil pessoas fora da cidade de Goiânia, não sei quantos quilômetros, acho que uns 20 quilômetros para fora da cidade, num lugar que não tinha nada, na beira da BR. Aquele lugar, ele foi preparado para o show. Então, foi passado o trator para raspar. Nossa, ali foi... Quando a gente começou a sair da cidade para chegar naquele lugar, gente, não vai vir ninguém aqui nesse lugar, longe pra caramba, um lugar... Nossa, aí eu dizia assim, Ari, você é maluco. Ari, você é doido. Você está colocando a nossa carreira no buraco. Quando foi para a gente chegar para aquele DVD, você não tem noção. Até hoje o povo fala que uma noiva perdeu o casamento, o horário do casamento, porque ficou travada, não ia... Trânsito. A gente teve que ser escoltado pela polícia rodoviária e o ônibus ele ia todo o tempo pela beira do mato, não era nem pelo acostamento. Eu não sei como é que a gente conseguiu passar e chegamos com, acho que, sei lá, mais de 1 hora de atraso para fazer aquele show, porque a gente não conseguia passar, estava todo mundo travado. Ali foram 70 mil pessoas, foi 70 mil, eu digo que 70 mil corações apaixonados pela companhia do Calypso. Ali o público era nosso. Eu gosto quando o convidado responde aquilo que eu quero. Eu falei, me dê várias curiosidades que você não falou ainda, e você realmente me passou várias curiosidades que você não tinha contado ainda. Vocês chegaram aí a programa de TV a nível nacional, não chegaram? E nós fomos ao Gugu. Naquela época o Leão estava estourado, a gente ia Exato, Leão. muito. Me conta, como que foi a programa, assim, para quem nunca tinha ido a um programa de nível nacional, que provavelmente você era daquelas pessoas que, gente, se um dia eu for nesse programa, eu queria tanto nesse programa. Como que foi? Conta bastidor, como foi chegar lá, como foi ser recebido. Era muito emocionante, né, para nós que estávamos ali buscando, né? Era muito emocionante, gente. A gente conheceu o Gugu, a gente conheceu a Hebe. Nossa, eu era louca para conhecer a Hebe. Conhecemos a Hebe, o Gugu, a Eliana, a... nós íamos muito na Record, né, nos programas da Record. E, tipo, era o máximo pra gente. A gente não chegou a ir no Faustão na época, porque as agendas não davam muito certo, a Calypso ia muito, e aí onde um ia, fechava a porta para o outro, essas coisas que a gente bastidor, enfim. Que eu acho que era uma bobeira, né? Se a gente tivesse se fortalecido juntos, talvez a coisa tivesse andado até muito mais do que andou. Mas, assim, a gente só não foi no Faustão, mas a gente foi em muitos lugares, muitas televisões nacionais, regionais. A gente foi muito bem recebido em todos esses lugares, graças a Deus. As pessoas, a banda estava estourada. Acho que o auge, assim, que todo mundo lembra até hoje, foi quando a gente foi para o Gugu e a gente chegou no programa ao vivo de helicóptero. E aí foi a imagem acompanhando desde a nossa saída do hotel, né? Entramos no helicóptero, lá vem eles e não sei o quê, e a banda tocou ao vivo.
a banda tocou ao vivo ali, não tinha enrolação, não tinha nada de... Ao vivo. Então, era uma responsabilidade muito grande e a gente fez com excelência. E naquela época, Joxan, era uma briga pela audiência. O Faustão estava com a audiência maior, o Gugu chegava maior, e aí um, e aí o outro. E nesse dia não teve para ninguém. O Gugu pipocou, estourou, porque a banda estava fazendo valendo e foi bonito de ver nesse dia. Então, assim, a gente tinha esses momentos que foram muito marcantes e muito interessantes, né? As experiências que Deus me permitiu viver, que era o desejo do meu coração. E eu acredito que Deus, mesmo sabendo, né, para onde que vai dar isso daqui, Ele me permitiu viver, ter essas emoções, essas sensações, tudo que eu pude viver. Eu percebo quando você fala, e até nas outras entrevistas que eu assisti você fala com carinho dessa época, você não demoniza é, essa sua história, que querendo ou não, é a tua história. Se você chegou até aqui, se você está hoje vivendo essa fase, foram outras fases que permitiram você chegar aqui. Foi a tua história, a tua construção que te permitiu chegar até aqui, a tua bagagem, né? Então eu vejo que você fala com carinho, você não demoniza. E aí eu vou te perguntar, porque assim, existem pessoas que demonizam o passado, ou às vezes porque realmente não foi muito bacana. Por que você fala com carinho desse período? Porque você tem realmente um carinho por esse período que você viveu, ou porque você não vai apagar aquilo que você passou, porque realmente tu valoriza a história que te fez chegar até aqui? Eu acho assim, primeiro que era o meu sonho. Era o meu sonho, né? O dom que Deus me deu, que eu não comprei a minha voz, Deus me deu. Deus me deu um talento nato. Eu não estudei para cantar, era uma coisa natural. E eu sonhava com isso, como eu te falei. Para mim, o dinheiro, sinceramente falando, as pessoas podem até achar que ela é boba de falar um negócio desse, tanto que hoje eu nem tenho mais esse dinheiro todo que eu ganhei. Mas, assim, a minha prioridade era a realização do sonho, era viver aquilo que eu queria, era ir, sabe, degrau por degrau e crescendo, porque eu gostava do que eu fazia. O momento mais feliz, não tem só o lado bom, Joxan, eu seria, né, eu estaria aqui falando uma bobeira. Era só sonho, era só felicidade, era só glamour, era só alegria, era dinheiro, era não sei o que mais. Não. Infelizmente, tem o lado triste, tem o lado negativo, tem as coisas que você não espera e que acontecem, sabe? Tem comportamento de pessoas que acabam te fazendo mal, pessoas que só queriam te sugar, decepções. Tem muita coisa nesse meio. Mas quando eu estava no palco, com o microfone na mão, realizando aquilo que eu me propus a fazer, era a melhor hora da minha vida. Era a melhor hora da minha vida. Hoje, estando do outro lado, né? Hoje servindo ao Senhor, hoje tendo uma consciência, né? De que, infelizmente, esse caminho, ele não é só alegria, não é só felicidade, ele traz muita coisa. Eu tinha depressão, hoje eu reconheço, eu tinha depressão, porque eu estava ali, eu tinha momentos de alegria e muitos momentos de tristeza, muitos momentos que eu me sentia como se eu fosse uma escrava, como se eu estivesse carregando um peso enorme nas minhas costas, sabe? Era como se eu deixasse uma mochila pesada que eu carregava o tempo todo, e quando eu ia subir no palco, eu tirava a mochila, subia, fazia o que eu tinha que fazer. Logo quando eu voltava, já tinha alguém me esperando na porta, na beira da escada, para pôr a mochila de volta. Porque uma pessoa que chorava como eu chorava. Foi aí que eu fui buscando o Senhor. Eu conheci a música gospel através do Milson Carvalho, que é o irmão da Mila. Ele me deu um CD pirata na época, que era muito CD pirata. Ele me deu um CD pirata da Fernanda Brum e um CD pirata
da Cassiane. Com muito louvor. E eu amava, eu comecei a gostar das músicas e eu fui comprando CD na época e eu ouvia direto. E então, assim, era aquilo parece que me acalmava, falava comigo, sabe, as canções. Então, não tinha só o glamour. E hoje isso acontece igualzinho. Infelizmente, na vida de muitos artistas, sabe, que ganham a fama, o sucesso, o dinheiro, mas perdem a sua liberdade, perdem o seu espaço, sabe, perdem o seu direito de ir e vir sem ser importunado, sem ser, porque tá magra demais, porque tá gorda demais, porque ela é mais bonita na foto, pessoalmente não é a mesma coisa. Quantas vezes eu vi isso? Nossa, mas nem parece com você na foto, parece não sei o quê. Eu ouvi demais isso, pessoas maldosas, que hoje tem muito mais, por causa do acesso que a internet te dá, e você é terra de ninguém, você fala o que você quer, você não sabe se você vai magoar. Eu era magra, muito magra, e as pessoas me cobravam muito. Porque Mila era magra e sarada. Eu era magra, mas não era sarada. E aí as pessoas estavam sempre ali, sabe? Colocando uma contra a outra. Então, tem o lado negro, obscuro, feio, que infelizmente a carreira também carrega. Mas eu acho assim, eu procuro sempre me lembrar muito das coisas boas que eu vivi. Lene, você que viveu, a gente está caminhando já para o final. Então, eu vou te fazer essa pergunta antes do nosso bate-bola. Você que viveu o estrelato, a fama, bebeu dessa fonte da fama. Quando você olha que agora você é uma serva na casa de Deus, trabalhando na igreja e falando com tanto carinho, por isso que eu quis começar a entrevista, a conversa desse podcast com o agora e ver o que você fala com mais afinco ainda, com mais carinho, com mais apreço ainda sobre o teu momento que tu vive agora. Então vamos lá. Eu quero que você faça um paralelo e você me diga o seguinte, me diga como que é viver agora em Cristo. E às vezes, quem sabe, até escondida em Cristo. Às vezes você não tá nos holofotes, você já esteve nos holofotes. Você já esteve com luz refletindo você. Mas hoje você tem outra luz, você está refletindo alguém, você reflete Cristo, não você, né? Importa que você diminua e que ele cresça. Como que é viver agora esse momento? É melhor? Não é tão bom? Eu preferia o passado? Preferia a Lene de antigamente? Fala pra gente. Eu te digo que quando a gente conhece a palavra de Deus e você vive as experiências que Deus te dá, experiências com o Espírito Santo, experiências, você vê como Deus te trata. Eu vivi o pior momento da minha vida foi a perda dos meus pais. Mas eu pude ver, meus pais morreram na pandemia, os dois. Eu pude ver claramente, sabe o que é claramente? Deus trabalhando na minha vida e me preparando para esse momento. Sabe? Eu pude ver isso. E para mim isso é algo insuperável. Porque você vê que existe um Deus no céu que é onipotente, onisciente, onipresente e tem bilhões de pessoas no mundo. E Deus te vê. Ele sabe da tua necessidade, da tua fragilidade. Sabe? Ele cuida de você. Como Deus cuidou de mim. Como Deus me preparou, me trouxe de volta para Belém. Me deu uma casa que eu nem imaginava como que eu ia ter essa casa. Deus me deu a casa na minha mão. Deus trouxe pessoas lá de trás com negócios que eu tinha feito há muito tempo. E Deus, tenho dinheiro para você. Eu falei, como? É o dinheiro certinho para comprar a minha casa.
Sabe, Deus cuidou de mim com o meu filho. Eu passei por tantas dores e Deus tirou isso de dentro do meu coração, sem fazer uma sessão com psicólogo. Gente, é algo assim, Deus me tratou, Deus me curou, Deus me libertou daquela mulher que perseguia a fama, que era louca pela fama, como eu te falei desde o início, que a minha história era eu quero brilhar, eu quero aparecer, eu quero, sabe, Deus me libertou disso. E hoje, você diz, importa que ele apareça e que eu diminua. Sabe, então eu consigo ver hoje, pela minha ótica, o grande amor de Deus pela minha vida. E quando eu vejo hoje, Joxan, artistas renomados, vivendo o estrelato e tudo, e eu vejo o olhar dessas pessoas muitas vezes perdido, como era o meu olhar. Perdido, eu sinto a dor, eu choro. E eu oro pela vida dessas pessoas, sabe? Que vivem uma ditadura da beleza, da magreza, de ser perfeita, porque tem que ser perfeita, porque senão tá muito magra, tá muito gorda, o cabelo tá não sei o quê, e não sei o quê. Eu vejo isso, eu fico triste, porque eu sinto o sofrimento dessas pessoas. Porque dinheiro não é tudo, amigo. Fama não é tudo, sucesso não é tudo. Agora, viver em Deus é tudo que nós precisamos. Sabe? Ter esse Deus cuidando de você, como eu te falei, num mundo de bilhões de pessoas, Deus cuidando de mim, da minha casa, do meu filho, do meu sentimento. Isso é indescritível. Indescritível. Eu vivo isso todos os dias da minha vida. Todos os dias eu vivo um milagre. Todos os dias eu vivo um milagre. Olha, você me fez lembrar, inclusive, de uma canção. Se você não conhece, Lene, você terminar esse podcast, você vai ouvir, viu? Deus dos vales, Deus dos montes, da Êxila. E tem uma frase que é justamente o que você está falando. Tem uma frase dessa canção que diz assim, ó. Deus, tu tens o mundo inteiro para cuidar, mas o teu olhar está sobre mim. E exatamente você falou, bilhões de pessoas, mas ele olha para você. Ele escolheu cuidar de você, escolheu te escolher como filha. Isso é muito bom. E ele se importa comigo e ele quer Se me usar. importa. Que maravilha. Gente, vocês não estão entendendo o que Que é isso. privilégio, né? Ainda quer usar você. Esses dias eu tô vendo um vídeo, um vídeo, enfim, não era de uma brasileira, uma americana, uma senhorinha, e ela falando, emocionada, ela dizendo o seguinte: eu não sou nada, e quem é que resolve usar o nada? Não tem nada. E quem é que resolve usar o nada? Somente Deus. Só Ele resolveu usar o nada, né? Somos nada, e Ele resolveu nos usar. Vamos para o nosso bate-bola? Eu só queria deixar um exemplo aqui Sim. de pessoa, para complementar esse nada que essa senhorinha falou. É o autor do livro. Do livro. Oh, meu Deus, de todo dia. Café com Deus Pai. Com Deus. Café com Deus Pai. Deus Pai, com Deus Pai. Ele viveu. A história dele, para quem não viu, procurem o testemunho dele. Gente, ele era nada. Ele era nada. Ele vivia numa família completamente. Uma família toda errada. Ele nasceu num lar todo complicado, pai alcoólatra, enfim. Ele não tinha nada para oferecer. E Deus usa esse homem para escrever um livro, não é, de mensagens diárias, e assim um livro que alcançou muitas vidas e traz mensagens capazes de tocar os nossos corações, de mudar o nosso dia, sabe, de nos melhorar. Então, assim, quando Deus resolve usar um nada, é porque ele simplesmente ele tira aquele... é como a Bíblia diz, né, que a luz ela não é feita para ficar embaixo do cesto, ela é feita para ficar em lugar alto, aonde você vai clarear todo o ambiente. Então, Deus pega uma pessoa que estava ali escondida, improvável e
pá, coloca você lá, aonde você nunca imaginou que pudesse estar. E quando Deus resolve nos usar, Ele faz coisas incríveis, incríveis, incríveis. Meu coração só tem gratidão, só gratidão. É o que a Bíblia diz, né? Tesouros de ouro em vasos de barro. É Vamos isso. para esse bate-bola, Lene? Meu Deus, vamos. Resposta rápida. Uma música que marcou tua conversão. Não, não só uma, duas. Muitas, né? Eu sou movida à música. A música preenche a minha alma, assim. Eu tenho uma canção que foi a canção do meu batismo. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença. Ah, essa música é linda, é linda, Essa é linda, muito linda. linda. Exatamente, Thales Roberto. Um versículo que te sustenta. Ah, Calma. segunda, vai lá, pode falar. E foi um tempo, quando eu cheguei em Belém, e eu fiquei um tempo no banco. Na igreja que eu comecei a frequentar, que era a Igreja Assembleia de Deus, eu passei um tempo no banco. E eu não podia cantar, porque quando eu disse meu pastor, eu parei tudo, eu ainda estava cantando na noite e tudo mais, voltei a cantar na noite, e aí eu falei para ele, hoje eu não vou mais cantar, vou desfazer da banda e tudo mais. Ele falou, ah, que legal, tudo bem. Eu pensei que ele ia, amanhã a senhora então já vem cantar? Não, meu filho, eu passei uma quarentena no banco. E assim eu ficava louca para cantar, eu chorava, eu me acabava. E aí um dia eu tô bem na igreja lá, ele chega, olha, a minha esposa, olha como Deus fez. A minha esposa mandou aqui uns vestidos para a senhora, vá lá no banheiro, troque, que a senhora vai louvar hoje. Eu, hã? Então foi um dos dias assim, foi um divisor de água na minha vida. A canção, ela chama, é do Diante do Trono, ela chama Manancial. E aí você depois escuta essa letra, porque essa letra, ela Eu conheço essa letra. divisor de águas na minha vida. A letra era tudo que eu estava querendo dizer para o Senhor, me despindo do velho homem de fato para uma nova vida com Deus. Então, vou só cantar o refrão que diz assim: eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Essa parte. Restaura o meu ser, restaura o meu ser, para o teu louvor. Para mim, ali era realmente um início, sabe? Dali eu sei que Deus me deu realmente um cântico novo. Uau, muito bom. Um versículo que te acompanha. Eu tenho um versículo no Salmos 37:4 que diz: agrada-te do Senhor, né? E ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando Deus me chamou, esse versículo, alguém leu para mim. Agrada-te do Senhor, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai te transformar, você vai viver com Deus, vai ser muito bom para você, e não sei o quê. E aí depois eu fui entender e fui pesquisar e fui buscar esse versículo. Então, é um versículo que marca muito a minha conversão. Uma palavra que define essa sua nova fase. Resiliência, meu amigo, porque todo dia o pecado vem e te chama, mas a gente segue firme, porque eu sei aonde eu quero viver na eternidade. Jesus é? Jesus é tudo. Jesus é a minha vida. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Jesus é o meu exemplo. Jesus é com quem eu posso contar. Lene, muito obrigado mesmo por acreditar nesse projeto, por acreditar nesse podcast que é novo, essa é a primeira temporada, esse é o 7º episódio, a gente tem 10 episódios nessa temporada.
E muito obrigado por compartilhar a tua história, uma pessoa de um nome reconhecido nesse Brasil. Vem aqui conversar conosco, trazer muitas curiosidades sobre a tua carreira e compartilhar do amor de Deus, compartilhar do que Ele fez na tua vida conosco para influenciar tantas vidas. Pensa, tantas vidas que vão ouvir esse testemunho e vão falar, uau, eu quero ter minha vida transformada como Deus transformou a vida da Lene. Eu quero também ser transformado, eu quero ver essa alegria que ela está vendo, esse brilho do Espírito Santo que na vida dela eu também quero ver assim. Então que Deus possa te abençoar grandemente, cumprir os planos, os sonhos, os projetos dele na tua vida, porque são maiores e melhores, né, do que os nossos. E que Deus cuide da tua trajetória, da tua vida, do teu ministério. Sigamos aqui juntos, acompanhando, né, esse teu ministério, que Deus possa fazer prosperar. Que Deus te abençoe, Lene. Muito obrigado pela tua participação. Eu agradeço a você pela oportunidade, agradeço a você pelo espaço que a gente pode estar aqui compartilhando, falando um pouquinho do que Deus fez na nossa vida. E eu quero dizer para você que está aí do outro lado, mas vale um dia na presença do Senhor do que 1000 fora dele. Então, sabe, nem tudo que reluz é ouro, mas quando Deus ele te chama, você tem que ouvir a voz e caminhar, porque Ele vai te levar para um outro nível, sabe? Algo que a terra não vai comer, a traça não vai corroer, sabe? É um tesouro de verdade. E o amor de Deus é algo que alcança as nossas vidas todo dia. Então, tem amor para você, teve amor para mim, teve, sabe, uma nova oportunidade para mim, tem uma nova oportunidade para você, tem amor para você. Amém? Joxan, muito obrigada, que Deus te abençoe, que esse podcast cresça muito, vá para várias temporadas, eu estou aqui à sua disposição, que Deus te abençoe, foi uma alegria, um prazer, foi muito leve, foi muito gostoso, eu confesso que eu estava um pouco nervosa, mas deu tudo certo, foi uma bênção para mim, eu espero que muitas pessoas sejam alcançadas e tenham a coragem que Deus colocou no meu coração para mudar de vida e se dar a oportunidade de conhecer a esse Deus que é tão maravilhoso. Essa foi Lene Bandeira, gente, conversando conosco hoje no Pod Online. Muito obrigado por nos acompanhar. Compartilhe esse vídeo, dê um joinha, curta aí e comenta aqui embaixo, tá? O que você achou, se você gostou, se não gostou. Que Deus te abençoe grandemente. E continue nos acompanhando. Acompanhe a Lene Bandeira nas redes sociais dela, tá? E acompanhe também o Pod Online nas redes sociais. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!